A pergunta que travou os teólogos adventistas. Algumas pessoas têm me abordado e feito a seguinte pergunta: Pastor Elias, qual é essa pergunta que o Senhor afirma que travou os teólogos adventistas? Depois de algum tempo, eu decidi gravar um vídeo para dizer para vocês qual é a pergunta que travou os teólogos adventistas. Bom, vocês já me conhecem, eu sou o pastor Elias Soares e este é o seu canal PR Elias Soares Oficial. Antes de nós prosseguirmos com este vídeo, eu gostaria de contar com a sua colaboração, no sentido de que você pudesse compartilhar os nossos vídeos, deixar o seu comentário, o seu like, ativar as notificações. Se você ainda não se inscreveu, por gentileza, queira se inscrever, deixe aí o seu like e deixe também a sua sugestão de vídeo. Inclusive, eu quero deixar para você aqui o endereço da nossa loja virtual, caso você queira adquirir algumas de nossas promoções. www.livrariadopastorelias.com.br. Caso você queira falar conosco ou receber pelo correio ou interagir conosco, nós temos um telefone da nossa livraria, que inclusive nós temos também uma livraria física, Rua Conde de Sarzedas, número 160, loja 27, fica no bairro da Liberdade, em São Paulo. Você pode também entrar em contato conosco pelo telefone 0 operadora 11 94901 6633 e você vai falar com a minha filha Abigail pelo Zap. Pode mandar a sua mensagem que nós estaremos interagindo com você. Posto isso, nós vamos agora dar continuidade ao vídeo que nós nos comprometemos a apresentar para vocês. Como vocês já sabem, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, com o objetivo de desconstruir a doutrina da imortalidade da alma, tem proposto que Moisés foi ressuscitado pelo arcanjo Miguel com um corpo glorificado, imortal. E a razão maior deles estarem apresentando esta argumentação é que a profetisa do movimento adventista, que segundo eles é detentora do espírito de profecia, em seus livros, em especial no livro Primeiros Escritos, página 164, ela faz a defesa desta suposta ressurreição de Moisés. Eu vou fazer aqui a leitura do livro Primeiros Escritos, da senhora Ellen G. White, aqui na página 164, onde ela afirma esta ressurreição de Moisés. Vamos ler então. Aqui diz o seguinte no início: pela sua transgressão, Moisés veio a ficar sobre o poder de Satanás, o domínio da morte. Tivesse ele permanecido firme, e o Senhor o teria levado à terra prometida, e o teria então trasladado para o céu sem ver a morte. Interessante. Agora aqui mais abaixo, ela diz o seguinte: Moisés passou pela morte, mas Cristo desceu e lhe deu vida antes que seu corpo visse a corrupção. Satanás procurou reter o corpo, pretendendo-o como seu, mas Miguel ressuscitou Moisés e levou-o ao céu. Olha que interessante, porque no começo ela diz, olha, Moisés passou pela morte, mas Cristo desceu e lhe deu vida, antes que seu corpo visse a corrupção. Só que mais à frente ela diz, mas Miguel ressuscitou Moisés e levou-o ao céu. Em outras palavras, parece-me que na teologia da senhora Ellen White, e também na teologia adventista, Miguel e Jesus são as mesmas pessoas. E eles até chegam a dizer
que Miguel é um nome honorífico do Filho de Deus, né? Mas isso já é uma questão para um outro vídeo, se Jesus é o arcanjo Miguel ou não. Nós acreditamos que não, né? Mas vamos entrar no tema que nós nos propomos, que é essa ressurreição de Moisés, que foi aqui defendida pela senhora Ellen White. Ela crê piamente nisso. Bom, a partir desta afirmação da senhora Ellen White, depois de alguns anos debatendo com alguns adventistas pelo rádio, ainda na época do Orkut e ainda pelo Facebook e tudo mais, nós elaboramos e fizemos a seguinte pergunta para os adventistas do sétimo dia. A pergunta é: se Moisés foi ressuscitado pelo arcanjo Miguel, como afirma a senhora Ellen White, neste livro, Primeiros Escritos, página 164, por que 30 dias depois da sua morte, Deus disse para Josué: meu servo Moisés está morto? Eu vou repetir a pergunta para você. Se Moisés foi ressuscitado pelo arcanjo Miguel, conforme diz a senhora Ellen White no seu livro Primeiros Escritos, página 164, por que Deus disse para Josué: meu servo Moisés está morto? E na língua hebraica diz: Moshe Avdi Met. Moshe Avdi Met. Meu servo Moisés está morto. E é interessante lembrar que o verbo met, que aí aparece, quando você, por exemplo, vai para a Septuaginta, que é a tradução desse texto para o grego, você vai encontrar o seguinte verbo: teteleuteken. E o verbo teteleuteken, ele está num perfeito ativo. E o perfeito ativo dá a ideia de continuidade. Em outras palavras, significa: meu servo Moisés morreu e continua morto. Porque ele une o aoristo, que é um aspecto do verbo que está no passado, com o presente contínuo, dando a ideia então que o fato aconteceu no passado, mas a sua duração persiste até o momento em que o livro foi escrito. Ou seja, 300 anos antes de Cristo, a Septuaginta foi escrita. E nesta época eles fizeram a tradução, mostrando que ainda até aquele momento Moisés não havia sido ressuscitado. Só que lá nós vimos que ela afirmou que antes que seu corpo visse a corrupção, Moisés foi ressuscitado. Inclusive, ela afirma nos seus livros que ele foi ressuscitado com um corpo glorificado, imortal. Então, essa é a nossa questão. E vamos ver esse texto que nós estamos falando, em que Moisés realmente, depois de 30 dias, Deus disse para Josué que ele já estava morto. Primeiro nós vamos ler o texto de Deuteronômio capítulo 34 e o versículo de número 5. Primeiro provando que ele realmente morreu. Lá diz assim, olha: assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Então que ele morreu é um fato, tanto o versículo 5 quanto o versículo 6 apontam para essa realidade. E o versículo 8, como fala? Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto do luto por Moisés. Ou seja, como é que você vai prantear por uma pessoa que está viva? Moisés morreu e eles ficaram pranteando durante 30 dias a morte de Moisés. Agora, depois da morte de Moisés, olha só o que aconteceu. 30 dias, porque eles planteiam 30 dias, Deus não ia aqui interromper o luto, convidando eles para atravessar o Jordão, porque em Josué capítulo 1, do versículo 1 até o 10, é a instrução que Deus dá para Josué para atravessar o Jordão. E eles estavam ainda do outro lado,
precisavam atravessar. Então Deus não ia no meio do funeral, eles pranteando a dor do seu líder, dizer para Moisés, melhor para Josué, que Josué devia levar o povo. Então isso ocorreu 30 dias depois. Olha só o capítulo 1, versículo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Portanto, está aqui, que foi depois dos 30 dias, até mesmo o comentário adventista do sétimo dia fala sobre isso. Eu estou aqui com o comentário adventista do sétimo dia, e esse comentário adventista do sétimo dia foi escrito em espanhol, porque o primeiro foi escrito em inglês. E esse daqui em espanhol reflete justamente aquilo que está em inglês. Agora traduziram para o português e ele tem uma leve modificação assim. Então nós vamos ler nesse daqui que foi escrito em espanhol. É um merchan gratuito. Esse é o volume 2, tá? Que vai de Josué a Reis. Comentário bíblico adventista do sétimo dia, como você pode ver, né? E aqui em Josué capítulo 1, versículo 1 e 2, veja o que é que diz o comentário adventista do sétimo dia. E aconteceu, olha, no hebraico, a primeira palavra do livro é a conjunção e, pelo qual se afirma que a narrativa de Josué é uma continuação do livro de Deuteronômio. Isto sugere que Josué foi o autor do último capítulo de Deuteronômio e que aqui segue relatando suas próprias vicissitudes. Este relato começa depois dos 30 dias de luto pela morte de Moisés. Como vocês puderam ver, aqui o comentarista ele é categórico. Ele diz o seguinte, ó: isso sugere que Josué foi o autor do último capítulo de Deuteronômio e que aqui segue relatando suas próprias vicissitudes. Este relato começa depois dos 30 dias de luto pela morte de Moisés. E aí ele retrata Deuteronômio 34, versículo 8, confirmando justamente tudo aquilo que nós acabamos de dizer. Portanto, não é somente eu que digo isso. Há aqui um comentarista, um comentário adventista, mostrando claramente que o diálogo de Deus com Josué foi 30 dias depois da morte de Moisés. Mas o que nós lemos lá no livro Primeiros Escritos é que antes que seu corpo visse corrupção, Deus o ressuscitou. E num outro livro que é História da Redenção, ela chega a dizer que ele ficou ali um breve tempo. Ou seja, foi tudo muito rápido. Houve aquela peleja de Satanás contra o arcanjo Miguel, e o arcanjo Miguel venceu, que eles dizem que é Jesus, e então Moisés foi ressuscitado com o corpo glorificado. Então, posto isso, a nossa pergunta continua valendo. Se Moisés foi ressuscitado pelo arcanjo Miguel, como afirma a senhora White no seu livro Primeiros Escritos, página 164, por que 30 dias depois da morte de Moisés, Deus disse para Josué: meu servo Moisés está morto. Meu servo Moisés está morto. E ainda fica aqui alguns outros questionamentos que nós acabamos levantando, que eu acho muito interessante e oportuno para este momento, dizer para vocês o seguinte, por exemplo, se Moisés realmente foi ressuscitado pelo arcanjo Miguel, como afirma a senhora Ellen White, por que o autor de Hebreus não fez alusão a isso? Veja que na Epístola aos Hebreus, se vocês analisarem, os feitos mais importantes que ocorreram na vida dos heróis da fé, porque o capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, ele é conhecido como a galeria dos heróis da fé. E os acontecimentos mais destacados e importantes na vida desses heróis estão devidamente registrados na Epístola aos Hebreus. Agora, por que somente esta
suposta ressurreição de Moisés não ficou registrado, visto que a ressurreição com o corpo glorificado é a expectativa de todo cristão. O próprio Paulo disse o seguinte, que se nós esperamos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis, desgraçados de todos os homens. Portanto, a ressurreição dos mortos, que é a glorificação do nosso corpo, é conhecido na teologia como o sumum bonum do cristianismo, ou seja, o bem supremo do cristianismo. E Moisés, de acordo com a senhora Ellen White e a confissão adventista, ele alcançou esse objetivo. Mas, curiosamente, o autor aos Hebreus falou de tudo na vida de Moisés, menos deste fato tão relevante. Por que será? Fica essa pergunta, né? Fica esta pergunta. Aí alguns podem fazer a seguinte objeção. Não falou de José como governador do Egito. Ora, mas ele falou do fato mais importante. A ordem acerca dos seus ossos. Certamente o Senhor vos visitará. E ele vai tirar vocês daqui. E quando isso acontecer, vocês me façam uma promessa que vocês vão tirar os meus ossos daqui e vão sepultar lá na terra prometida. Gente, mais importante que ser governador do Egito é acreditar que um dia Deus voltaria, visitaria o seu povo, tiraria eles dali e colocaria eles para viver soberanamente numa terra. Então esse é o fato mais importante. Ali ficou registrado, né? Está registrado em Hebreus capítulo 11, versículo 22. Agora um outro fato relevante que eu gostaria de apresentar aqui é o seguinte. De todos os casos de ressurreições relatados na Bíblia, todos estão devidamente registrados. Agora, por que somente essa suposta ressurreição de Moisés não ficou registrada? Se você analisar mesmo os casos de ressurreição, que não foram ressurreição para a vida, que é o caso do filho da viúva de Sarepta, é o caso do filho da sunamita, o caso do homem que foi lançado na sepultura de Eliseu, o caso do filho da viúva de Naim, o caso de Lázaro, de Eutico, de Dorcas, todos estão devidamente registrados na Bíblia. A ressurreição de Jesus com o corpo glorificado, porque só de Moisés a gente precisa de fazer assim um verdadeiro malabarismo para poder defender essa suposta ressurreição. Então eu penso assim que é algo que a gente precisa questionar, é algo para se pensar, para perguntar honestamente, totalmente desprovido daquela lente religiosa. Ler o texto e procurar entender, será que isso realmente ocorreu? E ainda mais, se Moisés foi ressuscitado pelo arcanjo Miguel com o corpo glorificado, fica a grande pergunta, quem é as primícias dos que dormem? Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20 e versículo 23, ele diz que Cristo é as primícias dos que dormem. Cada um por sua ordem. Cristo, as primícias. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Então as primícias ali, de acordo com os melhores lexicógrafos, é a palavra aparré, né? Está numa ordem cronológica. Ou seja, ele foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. Inclusive nós uma pesquisa lá em Romanos, capítulo 6, versículo 9, veremos que a ressurreição de Jesus é atípica, porque alguns podem até dizer o seguinte, mas Cristo não foi o primeiro, porque antes dele Lázaro ressuscitou. Inclusive eu estive fazendo debate com um adventista, onde ele fez essa afirmação, né, na internet, respondendo a pergunta de um autor, dizendo que Cristo não podia ser as primícias, porque antes de Cristo ressuscitou o filho da viúva de Naim, ressuscitou o filho da viúva de Sarepta, ressuscitou Lázaro. Ou seja, ele estava confundindo a ressurreição dessas pessoas que voltaram a morrer com a ressurreição de Cristo, que ressuscitou para nunca mais morrer, de acordo com Romanos capítulo 6, versículo de número 9. Então veja que a ressurreição de Jesus ela é diferente, ela é atípica. Ninguém ressuscitou como Jesus. Ele é, numa ordem cronológica, ele é o primeiro. Inclusive, Paulo quando diz assim, olha, cada um por sua ordem, ali a palavra ordem vem do grego tagma. E tagma é uma palavra usada uma única vez no Novo Testamento, portanto um rapax legomenum.
E ela descreve um batalhão enfileirado em ordem, primeiro destacamento, segundo destacamento, terceiro destacamento, ou então nesta série, nesta cronologia desse destacamento, Jesus é o primeiro. Aí ele diz, depois os que são de Cristo na sua vinda. Moisés pertence a Cristo, então ele é somente na sua vinda, porque o tema aqui é a ressurreição. Então, se Cristo é o primeiro, Moisés não pode ter sido ressuscitado com o corpo glorificado, porque senão Cristo deixa de ser as primícias dos que dormem, ele deixa de ser o primeiro. Alguns chegam a dizer que a Bíblia de Genebra dá apoio para a ressurreição de Moisés. Inclusive esse nosso interlocutor procurou, o debate era sobre Judas 9, e ele procurou lá em Judas 9, e a conclusão que ele chegou, bom, aqui em Judas 9 não dá base. E ainda diz assim, mesmo que a Bíblia não fale, ora, Judas 9 não dá base e a Bíblia não fala. Mas ele diz, mas a Bíblia de Genebra dá apoio. Então se Judas 9 não dá base e a Bíblia não fala, peraí, onde a Bíblia se cala, eu tenho que me calar. Só que aí ele apelou para a questão da nota de rodapé da Bíblia de Genebra, dizendo que a Bíblia de Genebra confirma que Moisés ressuscitou e que Cristo não é o primeiro. Mas vamos ver, porque é interessante que a pessoa lê a primeira parte do comentário, mas não lê o restante. Aqui na Bíblia de Genebra, essa é a famosa Bíblia de Genebra. E é por isso que eu posso dizer para vocês, eu continuo com alguns comentários dessa Bíblia de Genebra. Olha, até fizeram aí uns memes, alguma coisa. Eu fico com a Bíblia de Genebra, eu fico realmente com a Bíblia de Genebra, por quê? Então diz o seguinte aqui, a questão aqui é que a ressurreição de Jesus e a ressurreição dos cristãos não são coisas separadas, desconectadas. E aí o interlocutor parou por aqui. Por que ele parou? Sabe por quê? Porque o restante vai desconstruir toda a sua argumentação. Olha o que diz aqui, olha. Pelo contrário, Jesus foi o primeiro da ressurreição dos mortos. Aí ele faz a citação de Atos 26, 23. Olha só. Pelo contrário, Jesus foi o primeiro da ressurreição dos mortos. E é esse fato que torna possível a ressurreição dos cristãos. Portanto, a Bíblia de Genebra, ao contrário do que o nosso interlocutor disse, ela diz aqui, olha, que Jesus foi o primeiro da ressurreição dos mortos. Eu repito, pelo contrário, Jesus foi o primeiro da ressurreição dos mortos. E lá em Atos 23, 26, 23, que ela cita, diz aqui o seguinte: isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciará a luz ao povo e aos gentios. Está vendo? Eu tenho certeza. Deus não precisa das nossas cambalhotas, das nossas esperteza, de mentira, para ele defender a verdade, porque a palavra de Deus, ela é a verdade. Nosso Deus é o Deus da verdade. E diz mais, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Se ele é o Deus da verdade, a tua palavra é a verdade, como o Senhor Jesus Cristo mesmo disse. Santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. E Pedro, quando Jesus diz, vocês também não querem ir embora? Ele diz, Senhor, para onde iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? Então você acha que Jesus, que Deus, ele precisa da nossa mentira para poder defender a palavra dele, que é a verdade? Deus não precisa. Quem precisa da mentira é o diabo, porque ele é o pai da mentira. Ele é mentiroso, nunca se firmou na verdade. E quando ele mente, ele fala daquilo que lhe é próprio. Então nós não precisamos mentir. Isso vale para todos nós. Você que é cristão e você tem sido confrontado, e aí vai uma dica para você. Você tem sido confrontado por pessoas de uma fé diferente. E aí você vai usar de engano, de mentira, de esperteza, falar coisas que não são verdadeiras. Não há necessidade. A Bíblia por si só é suficiente para desconstruir os enganos e a mentira de Satanás. E aqui está desconstruída mais uma grande mentira, porque o texto de 1 Coríntios 15, 23, ele foi lido pela metade.
né? Aqui o texto melhor da Bíblia de Genebra. A questão aqui é que a ressurreição de Jesus e a ressurreição dos cristãos não são coisas separadas, desconectas. Pelo contrário, Jesus foi o primeiro da ressurreição dos mortos. Então a Bíblia de Genebra, ela afirma que Jesus foi o primeiro da ressurreição dos mortos. Portanto, fica aqui então esta prova e a pergunta continua. Aquela pergunta que travou os teólogos adventistas e até hoje não conseguiram responder a contento. E eu quero finalizar deixando a pergunta. Se Moisés foi ressuscitado pelo arcanjo Miguel, conforme afirma a senhora Ellen White no seu livro Primeiros Escritos, na página 164, por que 30 dias depois da morte de Moisés, Deus disse para Josué: Moshe Avdi met. Moisés, meu servo, está morto. Moisés, meu servo, está morto. Ora, dizer que Moisés ressuscitou é chamar Deus de mentiroso. Porque se ele ressuscitou, qual o problema em Deus dizer ele ressuscitou? Como é o caso de Jesus, por exemplo. Ele ressuscitou e há o testemunho de que ele ressuscitou. Elias foi trasladado vivo e há o testemunho de que ele foi trasladado vivo. Agora, por que afirmam que Moisés ressuscitou e a Bíblia não registra isso? Fica essa pergunta para você. Que Deus abençoe, que você possa refletir. Você que tem aquela imagem de que nós somos rudes e tal. É que às vezes no calor do debate a gente pega meio pesado. Mas aqui está a prova cabal e total de que Moisés não ressuscitou com o corpo glorificado. Enfim, ele não ressuscitou de jeito nenhum. Ele está aguardando a ressurreição dos mortos, que acontecerá por ocasião da volta do Senhor Jesus Cristo. Eu quero deixar aquela promoção para você do livro Perguntas Difíceis de Responder, volume 1, Com Quem Se Casou Caim, Onde Esteve Jesus 12 aos 30, O que era o espinho na carne de Paulo, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo e por que esse pecado não pode ser perdoado. São 36 questões nesse livro de número 1. O segundo livro é o Perguntas Difíceis de Responder, volume 3, que nós acabamos de relançar, fizemos toda uma revisão, são 310 páginas, bem corrigido, papel couché, capa dura, e com 59 temas, entre eles, você sabia que o canto do galo não era o canto de uma ave? Porque na época de Jesus era proibido criar galo e galinhas em Jerusalém. O cristão tem que guardar o sábado? Quem são os filhos de Deus em Gênesis 6:2? O que a mulher de Jó diz para ele? Amaldiçoa Deus e morre ou abençoa Deus? Amaldiçoa Deus e morre ou abençoa Deus e morre? E ainda tem um livro sobre Paulo, que vai falar por que ele fabricava tendas, alguns aspectos da sua cidadania, os 7 tipos de fariseus. E tem mais, o dicionário etimológico de nomes bíblicos, com mais de 4.200 nomes de pessoas, rios, vales, montes, deuses, origem e significado. É uma obra premiada na Bienal do Livro. Portanto, você vai levar essas 4 obras, Perguntas Difíceis de Responder, volume 1, Perguntas Difíceis de Responder, volume 3, o livro sobre Paulo e o dicionário etimológico de nomes bíblicos, de R$300 por apenas R$150. Você pode então entrar em contato pelo telefone 0 operadora 11 94901 6633. Abraço para todos vocês.